2, 3, 4, 5, 6. 6 foi o número de pessoas que eu vi morrer em uma tarde de sábado no Hospital Público do Câncer em Manaus, enquanto a minha mãe fazia o seu tratamento de câncer de mama. Eu lembro que a última pessoa foi uma senhora de mais ou menos 70 anos. Ela não deu o último suspiro. Ela deu o último grito de dor e morreu. Naquele momento eu percebi que essas pessoas morrem mais por causa da negligência do que necessariamente pela doença. Um ano se passou, minha mãe ficou bem, curada, mas eu nunca esqueci aquelas e tantas outras pessoas que sofreram naquele hospital. E eu me questionava por que o serviço público é tão omisso e como eu poderia ser agente de mudança naquele cenário. Eu era executiva de multinacional, não sabia nada de política. Mas eu sabia que quem tinha o dever de mudar eram os políticos. Governadores, prefeitos, deputados. Então, o que eu pensei? Por que não estudar e me preparar para ser candidata a deputada federal? Uma ideia meio absurda, né? Político estudando. Acho que ninguém tinha visto isso antes ou se viu era muito raro. Mas a minha indignação era tão grande quanto a minha falta de conhecimento técnico. Desafio nunca foi problema para mim. Então, eu montei todo o planejamento estratégico para que eu pudesse trilhar essa trajetória com um pouco mais de segurança. E comecei meu passo a passo. Me filiei a um partido para entender a realidade da dinâmica eleitoral. Trabalhei em 2 campanhas em 2016. E aí, procurei bolsas de estudo em política e gestão pública para aprofundar meu conhecimento. Com isso, eu tive a oportunidade de estar presente em grandes programas internacionais, como na Casa Branca dos Estados Unidos, na Universidade de Oxford, na Inglaterra e na China. O ano de 2018 chegou, a minha vez de disputar a eleição também, e eu vivi aquela corrida que é muito injusta e cruel. Eu era uma candidata sem muitos recursos e sem muita estrutura. Mas eu tinha um diferencial. Eu fui a primeira candidata na história do país a entregar o meu currículo ao eleitor ao invés do famoso santinho. Porque se a gente vai atrás de emprego e apresenta o nosso currículo, por que não fazer o mesmo com o eleitor, que era a pessoa que iria me contratar para aquela vaga? O dia da eleição chegou e eu não fui eleita. Mas estava tudo bem, eu sabia do risco, era a minha primeira campanha e eu não desanimei. Porque eu já estava me empenhando arduamente para a campanha de 2020 como vereadora. Aprimorei a estratégia, as propostas, fiz novas alianças, muitas conversas, até que 2020 chegou também. Só que a pandemia foi um grande obstáculo. E eu optei por fazer uma campanha digital, sem aglomerações. Por mais que os meus adversários estivessem fazendo totalmente o oposto. Eu queria muito ganhar, mas não à custa das vidas das pessoas. Porque foi o direito à vida que me fez ingressar na carreira política. Mais um dia de votação chegou e, infelizmente, eu não fui eleita, apesar de muito esforço. Aquela pancada foi mais forte, porque eu criei muita expectativa. Os meus apoiadores criaram muita expectativa. Foi muito trabalho no dentro. E o fracasso me corroeu por dentro, me remoí dias e dias e dias, mas eu tive que fazer as pazes com ele. Eu ressignifiquei o fracasso em aprendizados. E esses aprendizados me trouxeram vários presentes.
O primeiro deles foi entender e separar a minha capacidade de execução e entrega do que seriam fatores externos. Quando eu consegui fazer essa diferenciação, eu me senti reconfortada, porque eu sabia que eu tinha entregado o meu melhor. As pessoas receberam o meu melhor, acreditavam naquilo que eu estava falando. E com isso veio o segundo presente, que foram as pessoas e os eleitores que embarcaram nessa junto comigo, por causa dos meus ideais, por causa de tudo aquilo que eu defendia. Nenhum voto foi por troca de favores ou interesse pessoal. E o terceiro presente foram os efeitos colaterais de uma jornada bem executada. Eu tive muitos amigos, fiz mais ainda, eleitores ilustres que eu jamais pensei que teria, pessoas que me conheceram como candidata, que me viram na TV ou nos folhetos, e hoje são meus clientes em consultoria e mentoria, porque confiam e acreditam no meu trabalho. Então, pessoal, eu não me traí. Eu não me matei em troca de poder. Eu queria muito ganhar, mas eu respeitei a minha essência. E esses frutos estão rendendo até hoje. Se eu puder deixar uma mensagem para vocês, resumindo a minha história, ela seria mais ou menos assim. O fracasso é uma mudança temporária de direção que vai te posicionar diretamente para o seu próximo sucesso. Obrigada.